Então, nós estamos em 2 Crônicas 20. Na aula passada, nós vimos essas lições que pudemos tirar desse capítulo, dessa vitória que Deus deu para Josafá na guerra. Então, passamos por todos esses pontos. Hoje só quero reforçar um pouco esse sexto ponto, talvez alguma coisa do sétimo, e vamos passar para aquela avaliação final que o texto faz do reinado de Josafá. Então, olhem comigo em 2 Crônicas 20, versículo 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, pois o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Então, esse é o ponto em que, depois da ação pós-vitória, que é importante não só ter a vitória, mas saber o que Deus quer que a gente faça com a vitória, depois que Deus faz essa intervenção e traz a vitória. Tem algo a ser feito, muitas vezes, para consolidar, mas depois vem essa parte de celebração. Então, eles fizeram uma celebração no versículo 26, de louvor, de bênção. Depois eles chegaram em Jerusalém com alegria. Josafá, como nós temos mencionado, ele representa, no reinado dele, não houve muita menção, não houve muita experiência de avivamento. O pai de Josafá, Asa, depois nós vamos ver essa comparação, depois que Deus deu a vitória também para Asa, ele teve uma experiência um pouco parecida na guerra. Eles tiveram uma experiência que a gente poderia chamar de avivamento. O que é avivamento? Avivamento é uma renovação de vida, avivar, reavivar. Então, onde não tinha vida, onde não tinha aquele relacionamento vivo, apaixonado por Deus, o avivamento traz a restauração da vida. Onde tem morte, onde tem apatia, onde tem passividade. Então, a igreja, o povo de Deus, ou sua vida individual, é fácil perder o que você tinha no início, como aquela igreja em Éfeso, no livro de Apocalipse, que a mensagem de Deus para aquela igreja era: ou você redescubra o seu primeiro amor, isso é o avivamento, é você voltar ao seu primeiro amor. Então, o avivamento tem a ver com vida, que é muito importante, e que não dá para viver a vida cristã sem ter vida de Deus. Não dá para viver a vida cristã na nossa própria vida. Então, o avivamento traz essa restauração. E a gente normalmente associa com celebrações, com alegria, geralmente com grandes números, porque quando tem avivamento, vem muita gente. Na hora da alegria, todo mundo quer participar. E vale a pena mesmo, porque é algo de Deus, é algo que tem a presença de Deus, então isso atrai as pessoas, e isso é importante. Mas avivamento, só avivamento não é suficiente. Por quê? Porque você recebendo uma renovação, você recebendo uma nova alegria, uma nova paixão por Deus, se você não tiver a restauração do caminho, da estrutura de Deus, estrutura não no sentido de organização, mas estrutura no sentido como é que Deus quer que nós o cultuemos, como que Deus quer que nós, como povo de Deus, sejamos organizados. Isso faz parte do que nós chamamos de restauração ou reforma. Então, nós precisamos sempre lembrar desses dois aspectos da vida e do reino de Deus, que é ter vida. Se você tem vida sem a maneira como Deus quer, você facilmente perde. É como Jesus falou assim, do vinho novo e dos odres. O que ele diz? Se você colocar vinho novo em odres velhos, os odres velhos vão se romper
e o vinho vai se perder. Então, isso que acontece quando não tem reforma, quando não tem restauração do como adorar a Deus. Agora, avivamento não é o como adorar a Deus. No avivamento, você adora com alegria. Outro exemplo de fazer as coisas com alegria e não ser do jeito certo e dar um resultado errado, foi naquela ocasião que Davi quis trazer a arca de volta para Jerusalém, mas ele não buscou de Deus o como trazer. Ele fez uma coisa certa, Deus queria a arca. A arca, normalmente, nós usamos como até uma figura da presença de Deus. Então, ele estava trazendo a presença de Deus de volta para o povo, mas ele não estava fazendo do jeito certo. O que aconteceu? Todo mundo lembra? Ele foi trazer, em vez do jeito que Deus queria, nos ombros dos sacerdotes, ele pensou, bom, como que nós vamos trazer essa arca? Até as pessoas, era certo ter essa reverência, eles ficavam com receio de pôr a mão na arca. Então, eu falei assim, vamos colocar a arca dentro de um carro puxado por bois, e assim ninguém toca na arca. Só que eles tinham também um receio que naquele carro, naquele transporte, a arca poderia balançar e até cair. Olha que coisa terrível, a arca de Deus cair no chão. Então ele colocou 2 pessoas para acompanhar a arca, e uma dessas pessoas realmente ficou receoso, pôs a mão na arca para a arca não cair e morreu. Então isso é um exemplo de avivamento sem reforma. Você trazer a vida de Deus, Deus restaura, você busca a vida de Deus, você cultiva a presença de Deus, Deus age de formas sobrenaturais, o próprio Deus é quem traz o avivamento. Avivamento, eu também gosto de lembrar que muitas vezes os evangelistas, ou às vezes pessoas que vão fazer uma campanha numa cidade, às vezes colocam até faixa, né? Essa igreja vai ter um avivamento de tal a tal data, porque vai ter um pregador especial. É uma contradição, porque não é o pregador que traz o avivamento, ou mesmo que não seja um pregador, mesmo que todos nós falemos aqui, gente, vamos ter um avivamento, vamos fazer um avivamento, não é assim que acontece. Então o avivamento vem por uma ação soberana de Deus, mas nós temos uma participação, porque aí envolve arrependimento, envolve busca, e quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus se arrepende, quando o povo de Deus tira a idolatria de suas vidas, geralmente Deus vem e traz uma renovação. Então essa renovação, essa visitação, a presença de Deus, no século XX tivemos muitos avivamentos por meio do derramamento do Espírito Santo, dons, curas, muitas coisas acontecendo em todas as igrejas, fora das igrejas, dentro das igrejas. Então teve muita ação de avivamento, mas muitos avivamentos se perderam porque não buscaram reforma. Então, Josafá é o homem da reforma. O pai dele era mais o homem do avivamento. Josafá, ele deu ênfase, isso a gente viu mais no começo, Josafá deu muita ênfase na reforma. O que é reforma? O que Josafá fez para reformar? Ele deu ênfase ao ensino da palavra de Deus. Através do ensino, ele colocou gente para ensinar em todas as cidades, não só em Jerusalém. Ele colocou também o governo de Deus, do jeito que Deus mandou, colocando juízes. Então, tem várias coisas que Josafá fez para trazer uma reforma, não só a vida de Deus, mas também a maneira que Deus quer, restaurando a ordem de Deus, o governo de Deus na igreja. Agora, também não funciona ter a reforma sem avivamento. Se você tem reforma, colocando todas as coisas como devem ser, mas não tem a vida de Deus, também vai ser uma coisa seca e vazia, não vai funcionar. Então nós precisamos das duas coisas. Mas nesse momento aqui,
de Josafá, essa celebração, houve um avivamento, houve uma celebração. E essa celebração foi uma celebração com alegria. Então, mais uma vez, olha o versículo 27, e só quero dar alguns exemplos e pensar um pouco sobre o fato de ser uma coisa importante. A igreja precisa estar preparada para passar por tribulações, por angústias, por situações difíceis, mas a vida da igreja, outra vez, nós não podemos enfatizar só alegria, só celebração. Tem muitas vezes nos nossos cultos, na nossa vida como igreja, nós queremos imitar um avivamento, nós queremos fazer de conta, queremos fazer as coisas como se estivesse havendo um avivamento. E isso é muito ruim, porque é maravilhoso quando Deus visita e tem a alegria de Deus. Agora, quando tem a alegria do homem tentando imitar a alegria de Deus, é uma coisa vazia, é uma coisa que não convence, não alcança os outros e não traz satisfação nem para nós. A nossa alegria tem que ser essa alegria aqui, que fala assim: tornaram para Jerusalém com alegria, pois o Senhor os alegrara. Então, eu queria que vocês lembrassem que tem várias coisas que representam o reino de Deus. Outro fator que a gente tem falado de vez em quando nesses estudos, é que nem sempre o povo de Deus representa realmente o reino de Deus na terra. Em muitas ocasiões, aliás, na maioria do tempo, o povo de Deus está aí. Deus tem um povo na terra. Tinha nessa época, tem hoje, tem um povo de Deus. Mas esse povo, na maioria das vezes, na maioria dos períodos históricos, não representa, não tem a realidade do reino de Deus. O reino, simplificando, resumindo, o reino de Deus é Deus realmente governar e colocar o seu sistema de vida. Nós podemos ter um relacionamento com Deus. Nós fomos resgatados por Deus. Deus nos tirou do Egito, nos tirou da escravidão, mas nós não somos o reino de Deus enquanto nós não entrarmos na terra prometida, que é a nossa prática como Deus queria, como Deus planejou. Então, quando nós, como povo de Deus, somos resgatados, somos perdoados, somos o povo de Deus, mas quando nós não vivemos de acordo com o plano, com o propósito de Deus, nós não somos o reino de Deus. Então, o reino de Deus precisa ter essa reforma, essas coisas vão juntas. A reforma, que é Deus trazer novamente, não só a alegria da presença dEle, mas a vida comunitária, a vida entre nós e Deus, mas principalmente a vida uns com os outros. Isso vai demonstrar o reino de Deus. Mas o reino de Deus é demonstrado quando Deus está fazendo as coisas, não nós. Então, as marcas do reino de Deus, como nós vimos aqui, quando Deus venceu essa batalha, quando o homem se coloca numa posição de incapacidade, de fraqueza, quando ele depende de Deus, Deus começa a agir. E quando Deus age, quando tem sinais claros da ação de Deus, aí nós podemos dizer, realmente o reino de Deus está começando a se manifestar. Sabemos que o reino de Deus em plenitude é só quando Jesus voltar, aí ele realmente vai renovar a criação. O reino de Deus é tudo ser do jeito que Deus planejou. Quando ele fez a criação, quando ele colocou o jardim do Éden na terra, tudo do jeito que ele quis, quando voltar a essa posição, isso é o reino de Deus. Agora, o reino começa a ser manifestado. Mesmo sem nós termos aqui o jardim do Éden outra vez, sem ter toda a criação. Já pensou as descrições, vocês lembram? As descrições na Bíblia, quando tiver o reino de Deus na terra, aí a criança vai poder brincar com uma cobra, o leão vai
vai ficar deitado junto com o cordeirinho. Você já pensou, não só os homens em harmonia, mas a criação também. Nada de poluição, nada de desarmonia na criação, né? Terremotos, todas essas coisas representam a criação fora dos eixos, fora da harmonia que Deus queria. E a própria relação de animais devorando os outros, de inimizade, de morte, de violência, tudo isso faz parte de uma criação caída. Isso só vai mudar quando Jesus voltar. Mas antes disso, nós podemos e devemos ter demonstrações, o reino de Deus começando a aparecer. E para isso acontecer, precisa ter marcas claras de Deus agir, não do homem. Quando é o homem que faz, quando você olha para alguma coisa que você fez individualmente, ou que a igreja está fazendo, e você pensa, isso poderia ter sido feito sem Deus, então não é o reino de Deus. O reino de Deus é quando você fala, uau, só Deus poderia ter feito isso. Aí sim nós temos uma demonstração do reino de Deus. Então, essa alegria aqui é uma das marcas, é avivamento, mas é uma das marcas de Deus estar fazendo algo que não foi o homem que fez. E nós precisamos ter muito discernimento sobre isso, não é uma questão de ficar criticando ou não participando, mas dentro do nosso coração tem que ter um anseio. Tem alegria nos cultos, tem celebrações. Talvez eu não estou no espírito de celebrar, mas outras pessoas estão. Tem situações, eu não posso me colocar como juiz. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos buscar de Deus algo que realmente venha de Deus, que não seja produzido por nós mesmos. E essa alegria é uma delas, né? Rapidinho, só quero mostrar 2 textos que usa essa mesma expressão, que Deus fez o povo se alegrar. Esdras, que é o próximo livro, depois de 2 Crônicas, Esdras capítulo 6, versículo 22. Esdras 6, 22. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com alegria. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com alegria. Então o povo celebrou com alegria. Mas de onde veio essa alegria? Porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria em favor deles, para ajudá-los na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Então, eles puderam celebrar essa festa com alegria, porque o Senhor os alegrou. Eu queria que isso ficasse bem claro para nós. Deus é quem deve ser a fonte da nossa alegria. Falamos domingo passado como nossa maneira de entender o Evangelho muitas vezes é invertida, né? Nós pensamos que a alegria é porque tudo vai bem comigo. A gente busca, né? Antes eu buscava alegria para mim mesmo em outras coisas, agora eu busco alegria. Eu acho que Deus que vai me dar alegria, mas eu estou buscando isso para mim. E a alegria na Bíblia, Deus nos faz, nos dá alegria quando nós vemos a ação de Deus. Lógico que nos inclui, lógico que nós fazemos parte, como aqui, Deus livrou o povo desse grande exército. Eles não iam ficar alegres, foi um livramento fantástico. Eles se alegraram, mas foi algo que o Senhor fez. E basta um pouquinho de reflexão que quando que você está alegre, quando que você se sente bem, quando você está de bem com o mundo. Geralmente é alguma coisa que deu certo, que eu fiz, que melhorou minha autoimagem, porque eu me saí bem, porque eu fiz alguma coisa legal, que todo mundo aprovou. A gente tem, ou que eu ganhei dinheiro, ou que eu ganhei um presente, ou que alguma coisa boa aconteceu para mim.
Isso não é alegria que vem de Deus. Lógico que Deus não está querendo que a gente fique sempre triste. Ó, que ruim, eu ganhei uma promoção, ganhei alguma coisa, que triste. Não é? A gente pode se alegrar, porque afinal de contas todas as coisas vêm de Deus, mas o que eu queria colocar assim, que a fonte da alegria, depois eu vou ler alguns outros textos, a fonte da alegria é quando a gente vê o Senhor fazendo livramentos, o Senhor agindo, quando nós vemos a mão de Deus. Nós nos sentimos bem quando a gente faz uma coisa boa e todo mundo aprova e a gente fala assim, nossa, que bom, né? Eu fui aprovado, sei lá, a gente está sempre querendo ser aprovado, ser bem visto pelos outros, né? E a fonte da alegria na Bíblia é quando a gente vê Deus operando. E quando que Deus opera? Quando que Deus opera? Quando a gente não consegue fazer nada, ou seja, quando a gente é um fracasso, quando a gente não consegue, quando a gente não faz, quando a gente está assim, Deus, por favor, faça alguma coisa porque eu estou perdido, eu não tenho condições, eu não tenho recursos, não sei o que fazer. É uma humilhação, uma humilhação, pessoal. Eu não sei fazer, Deus, vem me ajudar. Quando Deus vem e Ele faz, aí é a causa de alegria, de acordo com o que a gente vê na Bíblia. Agora o próximo livro, depois de Esdras, Neemias, capítulo 12. Neemias 12, 43. Neemias 12, 43. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram. Por que se alegraram? De onde veio essa alegria? Se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Então, essa é a fonte da alegria. Quando Deus nos alegra, quando nós sabemos que Deus está agindo. A alegria, quando é de acordo com a nossa natureza humana, ela sempre é muito curta. Por quê? Às vezes a gente se alegra porque eu fiz uma coisa boa, me saí bem, mas daqui uns dias ou uns minutos, eu vou pisar na bola e vou fazer alguma coisa errada. Aí minha alegria vai para baixo, né? Eu posso ter feito 10 coisas boas. Na hora que eu faço uma coisa ruim, a tristeza vem e parece que apaga tudo. Agora, quando você se alegra porque Deus fez algo, a alegria é permanente, porque Deus vai continuar fazendo coisas boas. Ele não vai pisar na bola. Então, a alegria que vem de Deus, né? Agora, então, aqui, completando o versículo, também as mulheres e os meninos, ou as crianças, se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Puxa, esse versículo é o versículo da alegria. Você viu quantas vezes que falou? Eles se alegraram, porque Deus se alegrou. As mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até longe, né? Então, 4 vezes, assim, realmente, eles estavam alegres, né? Toda a família, todas as pessoas estavam alegres, as pessoas ouviam a alegria de longe. E isso é algo que glorifica a Deus. Nós precisamos entender. Muita ênfase hoje no cristianismo é para o homem ser feliz. É uma ênfase errada, porque o homem a salvação abre o caminho para a gente ter a alegria que Jesus tem. Qual que é a alegria que Jesus tem? A alegria dele é fazer a vontade do Pai. Então a alegria dele é se doar. Ele não recebe, ele não busca alegria para si mesmo. E a alegria dele é permanente, profunda e real. Então a nossa alegria, nós devíamos procurar essa alegria e não a alegria que vem de eu receber alguma coisa, de tudo estar dando certo para mim. Então, quando a gente começa a falar assim, essa ênfase do homem no centro, do homem estar recebendo tudo, isso está errado. Aí a gente pode cair num outro erro, que dizer assim, não, Deus não está interessado na alegria do homem, Deus quer que a gente busque a alegria dele. Então, vamos acabar com essa ênfase errada no Evangelho, vamos aprender
como realmente viver, como buscar a alegria de Deus. E aí a gente às vezes pode cair num erro, que também é muito, muito ruim, que então eu faço Deus ficar alegre, mas eu tenho que ficar triste. Aí tem aquela situação que muitas pessoas que são dedicadas, que jejuam, que oram, né, parece que são sempre tristes. E parece sim que são mais santos do que aqueles que estão se alegrando porque estão buscando alegrar a Deus. Mas Deus Ele não fica alegre com a nossa tristeza. Ele fica alegre quando a nossa alegria é derivada de servir a Deus. Mas isso é para trazer alegria, só que é uma fonte diferente de buscar para si mesmo. Consegui fazer todo mundo ficar confuso? Ou deu para entender? Né? Você busca a sua própria alegria, você busca alegria para si mesmo, você não vai encontrar. Isso fora da igreja, todo mundo sabe, fora da igreja porque busca em coisas erradas, busca em prazeres, busca numa vida desregrada e tal. Aí você fala assim, não, agora eu busco alegria, mas eu busco em Deus. Errado. Você tem que buscar não alegria, você vai buscar satisfazer a Deus, você vai buscar oferecer a sua vida a Deus, você não vai colocar a sua alegria como seu objetivo. Então é uma coisa paradoxal, né? Não é para buscar a sua alegria, mas Deus não gosta de gente triste. Quando você se oferece para Deus, quando você busca a alegria de Deus, essa busca, se é verdadeira, se é real, se você não está procurando fazer santidade através dos seus esforços, através da sua oração, através do seu jejum como obras, se você busca realmente fazer aquilo que agrada a Deus, você vai se tornar uma pessoa muito feliz e isso vai glorificar a Deus. Amém? Agora volto para 2 Crônicas 20. Agora quero só que você veja agora uma outra parte dessa alegria que pode nos causar um pouquinho de dúvida. Porque se você compara, né, o Velho Testamento com o Novo, uma das grandes dificuldades não, mas no Velho Testamento, né, era o povo de Deus, Israel era o povo de Deus, mas eles faziam umas coisas meio estranhas, né? Eles matavam todo mundo, às vezes eles tinham que aniquilar um povo, aí matava homens, mulheres, crianças, e eles tinham muitos inimigos, né? Então, às vezes, nós não sabemos como interpretar isso, como aplicar isso para a nossa vida. Então, olha o que ele fala no versículo 27, novamente. Então, eles tornaram, na última metade do versículo, tornaram para Jerusalém com alegria, pois o Senhor os alegrara, que mais? Sobre os seus inimigos. Mas espera aí. Evidentemente, no Novo Testamento, nossos inimigos não são mais povos, não são mais pessoas, não é mais carne e sangue, como fala em Efésios, mas os nossos inimigos são principados e potestades, são forças do mal, mas são realmente inimigos. E nós precisamos entender como que é essa alegria e como que Deus quer que a gente pratique isso na nossa vida. Então, também vou ler alguns textos aí com vocês só para confirmar isso, né? Que a alegria que Deus nos dá, a celebração que Deus nos dá, é uma celebração de vitória. Deus deu ao povo de Israel uma grande vitória sobre esses povos que vieram contra eles. Então, na celebração, eles falaram, puxa, Deus
nos alegrou sobre os nossos inimigos. Então, antes de ver isso no Novo Testamento, só confirme comigo em 1 Samuel 2. Lembra da história de Ana, mãe de Samuel? Ana era uma mulher casada que não tinha filhos, e o marido dela tinha uma outra esposa que tinha filhos. E havia uma rivalidade entre as duas esposas, e essa outra esposa que tinha filhos, como é que era o nome dela? Penina. Penina tinha filhos, né? 1 Samuel 1, 2, né? Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E depois, versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Então, uma fazia a vida da outra o inferno, né? Que ficava todos os dias falando, você não tem filhos, você não tem filhos. E é uma coisa interessante, né? Que tem várias histórias sobre mulheres estéreis no Velho Testamento, e parece que elas levavam isso de uma forma pessoal. Parece que a mulher que não tinha filhos se sentia inferior, como se ela fosse uma coisa dela, que ela tinha que ser capaz de ter filhos, e se ela não tinha, ela se sentia humilhada, rebaixada, tudo mais, né? Então, depois tem toda a história de como ela orou, e buscou a Deus, e Deus depois deu o filho que era Samuel. Então, no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca dilata-se. Olha que mulher santa, né? A minha boca dilata-se contra os meus inimigos. Quem que era o inimigo dela? Né? A outra, né? A concorrente, né? A outra que estava sempre infernizando a vida dela. Pois me alegro na tua salvação. Bom, pode ser que ela tenha entendido que essa outra mulher não era inimiga dela, pode ser que ela tenha sido realmente muito espiritual e tenha entendido que quem estava realmente lutando contra ela era o inimigo, mas aqui a aparência é que ela estava se alegrando porque por tanto tempo a outra falava: você não tem filhos, você não pode ter filhos, você é uma incapaz, você não pode, você não é capaz. Então aquilo foi infernizando a vida dela, mas aí o Senhor veio. Então quando é que o Senhor opera? Quando a gente não consegue. Se você já consegue sozinho, não vai ter uma intervenção de Deus. Se você consegue fazer as coisas por sua própria conta, não tem intervenção de Deus. Agora, quando você não é capaz, quando a situação está além da sua capacidade, quando você precisa dizer: Deus, eu não consigo, isso aqui está demais para mim, aí Deus intervém, logicamente, né, diante de busca, diante de se colocar diante de Deus. Deus vem e opera um milagre. Isso é sinal de Deus. O reino de Deus é quando Deus age. O reino de Deus precisa de nós, não é Deus sozinho. Ele precisa de pessoas dispostas, ele precisa de pessoas entregues a ele. O reino de Deus não vem sem nós nos colocarmos diante de Deus na posição certa, como nessa batalha. Eles tinham que ir lá no campo de batalha, se colocar ali para Deus agir. Mas o reino de Deus não é edificado com nossos recursos, com nossas estratégias, com nossa capacidade. O reino de Deus é fruto de Deus, é o reino de Deus, é o reino em que Ele age, é o reino em que Ele derrota o inimigo, é o reino em que Ele faz sinais e ações sobrenaturais. Então aqui, isso foi uma obra de Deus. Deus deu um filho para Ana. Era impossível ela ter filho. Mas agora ela teve um filho e agora ela disse: Deus, eu me alegro porque o Senhor agiu
E a minha alegria é que o Senhor me fez triunfar. E aí a gente poderia pegar muitos textos no livro de Salmos. Salmos, muitos escritos por Davi, sempre falam dos inimigos e sempre falam da alegria que ele tinha quando Deus, não ele pelos recursos dele, mas quando Deus o fazia triunfar. Vamos pegar um texto, Salmo 30 e talvez depois Salmo 92. Salmo 30. Versículo 1. Exaltar-te-ei, ó Senhor, pois tu me levantaste. Então, é sempre uma consciência, uma certeza, uma convicção de que Deus fez algo de sobrenatural para mudar a situação. A situação não foi porque eu fiz. Muitos testemunhos, mais uma vez, gente, eu não estou pedindo para você criticar outras pessoas, porque o que a outra pessoa está falando, qual a intenção, nós não sabemos. Eu estou falando que nós devemos examinar a nossa vida. Quando a gente fala de vitórias, quando a gente dá testemunho, a gente está dando testemunho de Deus ou a gente está achando um jeito meio sutil de colocar a gente, né? Assim, olha o que aconteceu na minha vida, porque afinal de contas eu orei muito, afinal de contas eu busco a Deus muito, porque eu recebi uma revelação, porque Deus falou comigo. Às vezes assim, a gente coloca Deus na história, mas parece que tem mais mérito, mais vantagem. Estou querendo deixar bem claro assim, que Deus operou, mas é porque eu estava ali, porque eu fui o instrumento, né? Então, a gente precisa realmente entender, o reino de Deus é fruto de Deus agir. Deus agiu apesar de mim, não por causa de mim. Amém? Deus age apesar de mim, não no sentido de fé, confiança. Isso ele precisa da nossa cooperação, da nossa correspondência. Mas Deus opera apesar de nós, no sentido assim, das nossas limitações, das nossas fraquezas, daquilo que se dependesse de nós, nós estragaríamos tudo. Então, quando a gente testemunha do poder de Deus, quando a gente testemunha de algo que Deus está fazendo, a gente precisa ter muito cuidado para realmente dar a glória a Deus e realmente entender que o que Ele fez não foi mérito nosso. Então, exaltar-te-ei, Senhor, pois Tu me levantaste. Eu estava caído. Eu dependesse de mim, era derrota total. Mas Tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Então aqui, mais uma vez, a alegria da intervenção de Deus é uma alegria que os inimigos não triunfaram. Agora, nós precisamos entender que essa alegria sobre os inimigos é algo importante. No Novo Testamento é diferente. Não deve ser jamais alegria por causa de outra pessoa não está saindo bem. Tem muita rivalidade, assim como tinha entre Ana e Penina. Tem muita rivalidade na igreja hoje. E tem divisões, tem rivalidades, tem concorrências, infelizmente, tem tudo isso aí acontecendo diariamente. E às vezes nós nos alegramos quando o nosso concorrente não vai bem. Assim como se fosse um comércio, né? O meu negócio vai bem, agora aquele que está concorrendo comigo no mesmo mercado, ele vai mal, isso é bom para mim. Então, isso é uma atitude errada. Não é esse tipo de atitude que Deus está querendo mostrar quando Ele fala: eu tive alegria porque o Senhor veio, fez uma intervenção e o Senhor não permitiu que os meus inimigos se triunfassem, se alegrassem sobre mim. Mais um texto em Salmo 92. Vamos começar do início, versículo 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. De manhã anunciar o teu amor, que também recede. Todas as noites a tua fidelidade.
sobre o instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, ao som solene da harpa. Pois tu, ó Senhor, me alegras com os teus feitos, exulto nas obras das tuas mãos. Então aqui é só enfatizando essa questão da alegria que nós temos quando Deus age. Parece uma coisa óbvia, todo mundo vai se alegrar quando Deus age, mas eu queria que vocês pensassem nesse aspecto, porque às vezes nós temos uma alegria natural, carnal, quando é alguma coisa que a gente faz, e a alegria deve ser por causa do que o Senhor faz. Agora vamos para o Novo Testamento e vamos entender um pouquinho sobre essa alegria que nós devemos ter em relação aos inimigos dentro do contexto do Novo Testamento. Primeiro vamos ver em Colossenses 2 o exemplo de Jesus. Jesus triunfou e ele triunfou sobre os inimigos. Qual foi a alegria de Jesus? Colossenses 2,15, só vou tirar um versículo aqui, né? Está falando sobre a cruz, no versículo 14, né? Que ele riscou o escrito da dívida que havia contra nós, na cruz, né? Versículo 15, tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Então aqui nós vemos na vida de Jesus que tipo de triunfo, que tipo de glória nós devemos ter quando Deus nos dá a vitória. E esse contexto é muito profundo, porque, olha só, Jesus triunfou sobre os inimigos. Então, em primeiro lugar, quem eram os inimigos? Sobre quem que ele está triunfando? Quem que ele expôs ao desprezo? Porque Jesus tinha inimigos humanos. Ele tinha inimigos, né? Os escribas e fariseus que estavam sempre contra ele, Pilatos, né, que condenou à morte. Ele tinha inimigos, mas nenhum desses ele não voltou para Pilatos e falou assim, está vendo, né? Você me pôs na cruz, eu ressuscitei. Ele não foi para tirar satisfação de ninguém, de sacerdote, de escribas, de homens. O objetivo de Jesus não era triunfar, na verdade ele queria conquistar. Os inimigos humanos de Jesus eram as pessoas também que ele queria conquistar, que ele queria alcançar. Mas quais foram os inimigos de Jesus? Os principados e potestades, principalmente Satanás. Aqui sim a gente pode ver um gostinho de Jesus. Está lembrando de alguma coisa? No início, quando Jesus foi tentado, né, foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele e foi para o deserto, foi tentado, e lá Satanás... Você pode sentir a humilhação que Jesus, como Deus, ele é homem. Mas imagine Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, sendo conduzido por Satanás, aquele que estragou os planos de Deus, aquele que se revoltou contra Deus. Jesus fazia parte de tudo isso. Na verdade, essas coisas não são a gente tem relatos assim muito superficiais, assim, muito poucos detalhes na Bíblia sobre essa revolta de Satanás. Mas quando Satanás estava se exaltando, né, os profetas falam que ele queria ser mais do que o próprio Deus, ele queria levar o trono dele. Satanás estava tomando o lugar de quem? O que Satanás estava pegando? Ele estava pegando o lugar do Filho de Deus, ele estava pegando o lugar de glória, de honra, quer dizer, ele queria pegar, ele estava lutando contra a glória do próprio Filho de Deus. Então, quando Jesus vem para a terra, ele está reencontrando um velho inimigo. Não é uma coisa assim, uma coisa nova, uma coisa diferente.
Satanás, ele tem o prazer de levar o Filho de Deus para ver todos os reinos do mundo e dizer assim, me adore agora. Você tá debaixo do meu domínio, você entrou aqui na terra como homem, você faz parte da minha esfera, eu que mando aqui. E ele tinha um mandato, porque Adão e Eva deram isso aqui para ele. Então, ele está dizendo, esses reinos aqui são meus. Você pode imaginar o que Jesus deve ter sentido naquele momento de ver todos aqueles reinos que são dele, que são de Deus, mas que Satanás pegou por meio do homem entregar, mas que Satanás pegou, e Satanás tendo o prazer de dizer, você precisa me adorar para que eu te dê esse aqui é meu. E Jesus não levanta a voz, não faz nada, ele precisa, como homem, ele precisa abaixar a cabeça e simplesmente falar assim, Satanás, eu não vou fazer isso porque o Senhor Deus ordenou. Ele não fala como Deus, ele fala como homem. Ele enfrenta Satanás como homem. Ele está assumindo o erro do homem, ele está assumindo o nosso lugar, ele não está usando nenhuma das prerrogativas dele. Na cruz, ele fala, eu poderia pedir meu pai, ele me enviaria legiões de anjos para me tirar. Então, quando você lê esse versículo 15, você pensa, poxa, Jesus até parece uma atitude não muito divina, assim, expor os inimigos ao desprezo, triunfar sobre eles publicamente. Mas isso aqui tem algo muito profundo, mas ao mesmo tempo, essa vitória que traz o triunfo ele está na cruz. A gente não consegue unir essas coisas. Jesus triunfa sobre Satanás, ele despojou. Sabe o que quer dizer despojar? É tirar tudo aquilo que Satanás achava, a pompa dele, o rompante que ele tinha, a bravata que ele tinha. Jesus tirou tudo. Jesus tirou a base de Satanás agir, porque ele foi para a cruz, coisa que o primeiro homem não fez e coisa que Satanás não entende. Nós podemos falar sobre a cruz, nós podemos ensinar sobre a cruz. Satanás não entende e a nossa carne humana não entende. Irmãos, isso é muito importante entender. A gente fala sobre a cruz, a gente representa a cruz, né? Às vezes nas igrejas, nos colares, etc., nós representamos a cruz, mas nós não entendemos a cruz. Você pode falar sobre a cruz para Satanás, você pode dizer, olha, Satanás, assim como você foi derrotado por Jesus na cruz, a igreja vai derrotar você também. A igreja vai triunfar sobre você também. Não fala em voz alta não, Satanás vai escutar, vai entender nossa estratégia. Não tem perigo. Daqui 5 minutos, se você não buscar a revelação de Deus, se você não colocar diante de Deus para entender, não só com sua mente, você não entende a cruz. Eu não entendo a cruz. A gente não entende isso. Quando eu falo não entendo, isso significa que a gente não aceita, a gente não vive, a gente perde a estratégia. Quando vem um confronto, o que você quer? Você quer triunfar, você quer ganhar a vantagem. Num argumento, dentro de casa, que nunca tem, mas de vez em quando pode aparecer, né? Quem sabe, né? Nos argumentos, nas discussões, nas discórdias, o que você quer? Você quer ganhar, você quer razão, você quer prevalecer. Você não entende a cruz. Eu não entendo a cruz. Satanás não entende a cruz. Mas a cruz despoja Satanás de tudo que ele tem. A cruz derrota Satanás. Todo direito que Satanás tem sobre alguém é
desfeito pela cruz de Jesus, e quando nós entramos na mesma cruz que Jesus abriu o caminho para nós. Nós não podíamos fazer sem ele. Mas Jesus abriu o caminho, ele despojou Satanás, ele tirou Satanás do poder e ele expôs todas as potestades ao desprezo, ao ridículo. Olha aqui, Satanás, o que ele está querendo fazer com a humanidade? E a cruz mostra o triunfo de Deus. Então, esse versículo aqui é fantástico. Só esse versículo 15 tem uma verdade, uma realidade aqui, que é difícil a gente realmente entender a implicação. Ele expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Então, meus irmãos, Deus quer nos dar a vitória sobrenaturalmente. Ele quer fazer intervenções e Ele quer que a gente tenha a alegria de triunfar sobre os nossos inimigos. Mas preste atenção, quem são seus inimigos? Quem são seus inimigos e como que triunfa? Quem são seus inimigos? Nunca as pessoas, nunca. Nunca nós devemos triunfar, sentir vantagem, sentir melhor do que outra pessoa. Isso é o espírito errado. Toda sensação de que eu sou melhor, de que eu ganhei, de que eu sou mais espiritual, de que Deus está me abençoando e não está abençoando aqueles outros. Os outros me atacaram, mas está vendo? Não foram para frente. Isso pode até ser verdade. Pode até ser que Deus honrou a sua posição e não honrou a posição deles. Mas se você der lugar para esse sentimento, você já é derrotado novamente. Isso é muito sério, porque a derrota que Deus quer, a alegria de podermos triunfar sobre os inimigos, é triunfar sobre potestades e poderes, porque eles não entendem a cruz, eles nos incitam a nos rebelar contra Deus, eles nos incitam a buscar a nossa própria felicidade. Irmãos, isso é obra do nosso inimigo. Tudo que tem dentro da igreja, tudo que tem dentro do meu coração, me levando a querer mais a minha felicidade do que a felicidade de Deus e a felicidade e o bem-estar do reino dele, isso é obra de Satanás. Isso é coisa que está nos levando para o buraco, não está trazendo o reino de Deus. Então, o que é triunfar sobre nossos inimigos? E o que é ter alegria de ter triunfado? É a alegria de podermos seguir a Jesus no caminho da cruz. É a alegria de saber que assim como Jesus foi à cruz e triunfou, Ele nos dá a capacidade também de seguir a cruz e de triunfar como Ele triunfou. E olha agora, volta para Efésios 3. Efésios 3. Vamos começar no versículo 8, só para entender a sequência, mas é o versículo 10 que vai mostrar que a igreja também deve sentir a mesma alegria, ter a mesma função de triunfar sobre as potestades. Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Então, Paulo, só pega essa sequência, assim, isso aqui é muito amplo para pensar nisso, mas só para entender a sequência. Paulo é um ministro do evangelho. Então, Deus deu a ele a graça de poder anunciar as riquezas de Cristo. Mas as riquezas de Cristo, em contraste com muita coisa que a gente ouve e vê hoje, as riquezas de Cristo
não é um evangelho para a gente buscar felicidade própria, para a gente buscar segurança própria, sabe? Toda essa coisa da gente estar vivendo para nós mesmos. O mundo vê isso e não fica impressionado, não é desafiado. Na verdade, eles nos veem como pessoas que estão buscando a mesma coisa que eles, só que de maneira diferente. Todo mundo quer felicidade, nós também queremos. Só que, na visão deles, nós somos meio bobos, porque nós estamos buscando de uma forma que eles acham que não faz sentido. E quando nós demonstramos esse tipo de vida, esse tipo de mensagem, nós não estamos entendendo a dispensação do mistério. Paulo falou assim, esse evangelho que eu estou anunciando é um mistério. O que é um mistério? É toda a extensão. O que Deus está querendo? O evangelho não é só dizer Jesus morreu na cruz para que eu seja feliz. O evangelho é Jesus veio na cruz para resgatar o plano de Deus. Deus tem um plano que envolve toda a terra, que envolve toda a criação. Gente, nós fomos incluídos num plano que é muito além de Deus me tirar do inferno e me dar uma vida eterna, pessoal. É muito além disso. Deus nos tirou, através do evangelho, Deus nos chamou para fazer parte do reino dele. O reino dele que vai transformar e restaurar toda a terra e que vai dar glória para Deus e que vai derrotar todos os inimigos. O plano, essa dispensação é muito ampla. Esse mistério é muito maior do que nós temos entendido. Então ele fala que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E agora aqui, versículo 10. E foi assim para que agora... Então pense aqui comigo. Acompanhe aqui. Deus anunciou, Deus mandou Jesus, Paulo aqui é um ministro que está anunciando o que Jesus fez. Jesus veio para a terra para derrotar Satanás, para trazer o reino de Deus sobre a terra, para resgatar tudo, não uma parte, tudo o que Deus imaginou, tudo que Deus planejou. Quando Deus fez um plano, que em Efésios também chama assim o beneplácito, que é uma palavra que acho que ninguém sabe o que é, mas assim, o beneplácito é um plano maravilhoso, é algo fantástico. Deus fez um plano, Deus tem um sonho muito além de qualquer sonho que você possa ter. E esse sonho de Deus, que é magnífico, envolve muitas coisas, tem aspectos que a gente não sabe. Eu não sei, o que Deus vai fazer com a gente por toda a eternidade? Você já pensou isso? O que Deus vai fazer com a gente? Eu falo assim, sempre meio brincando assim, daquela visão que os cristãos têm há séculos, assim, de que a vida eterna, né? E tem gente que escuta isso e fala assim, eu nem quero ir para o céu. Né? Ir para o inferno acho que é pior, então é melhor ir para o céu. Mas ir para o céu não é exatamente o meu sonho, ficar numa nuvem, tocando uma harpa, não ter nada para fazer, já toquei um monte de músicas e ainda tem mais toda a eternidade pela frente. O que a gente vai fazer, né? Quem está cansado, assim, vai ser bom descansar, né? Eu vou chegar lá, não vai ter que fazer nada. Está tudo errado, gente, está tudo errado. Não é isso, é fazer parte da transformação da terra, é fazer parte da renovação da criação, é ser o que Adão e Eva tinham que ser, que era administradores de toda a criação de Deus, é cuidar dos leões, dos tigres. Olha que coisa maravilhosa, assim, os tigres que vão ser gatinhos, gatões, né, grandes, porque não são pequenininhos, né? Então você está junto com o urso, você poder abraçar o urso, não é maravilhoso? Você abraçar um urso de verdade, né? Você vê toda a criação, administrar, tá junto com Deus, rios e arco-íris e céus e tudo perfeito. Deus tem plano, mas isso aí é alguma coisinha que a gente viu, tem muito mais.
Então Deus tem um plano muito amplo e Jesus veio para isso. Ele veio para resgatar esse plano. Mas antes desse plano maravilhoso, dessa harmonia de toda a criação, antes de tudo isso ser uma realidade, nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele é general de muitos inimigos. Tem muitos demônios, tem muitos principados, tem principados fortes, tem todo um exército, tem todo um sistema contra Deus, contra o seu reino. Não tem jeito de implantar o reino de Deus sem derrotar esse inimigo. Agora, Deus, que é Deus, e gosta de fazer as coisas do jeito difícil, porque o jeito fácil seria assim, Deus que é onipotente, ele estala o dedo e põe fim em todo esse exército. Isso não traria glória para Deus. Não traria glória. Então Deus não quer isso. Ele quer que todo esse enorme exército, como nós vimos aqui com Josafá, um enorme exército vindo contra o povo de Deus, ele está planejando algo, assim como Jesus. Ele precisou abaixar a cabeça, num certo sentido, não abaixar a cabeça em adoração, não abaixar a cabeça em subserviência a Satanás, mas Jesus, ele aceitou a humilhação de ser um homem. Ele aceitou a humilhação de Satanás falar com ele, você não é de nada e se você não se prostrar aqui, você não vai ganhar. Satanás sabia que Jesus veio buscar. Ele sabia. Você veio para buscar esse reino. Pois é, Jesus, eu posso te dar esse reino é meu. Jesus teve que escutar isso, como nós estamos tendo que ouvir todos os dias. Esse reino contra Deus, falando, vocês não são de nada, vocês não têm poder. Eu cresço cada vez mais. O sistema de corrupção, o sistema de imoralidade, o sistema de humanismo, todos os sistemas que estão, todas as ramificações do sistema que está tomando conta cada vez mais do mundo, infiltrando a própria igreja. Você já imaginou o triunfo que Satanás sente quando ele percebe que as pessoas dentro da igreja caíram na armadilha dele? Caíram na armadilha de exaltação, caíram na armadilha de buscar próprio prazer. Satanás está fazendo a festa. E você acha que não é para a igreja conseguir uma vitória e ter alegria? Olha o que diz no versículo 10. Foi assim, para que agora, não depois que Jesus voltar, agora, pela igreja, Jesus já fez. A igreja só pode fazer porque Jesus fez, não é nosso, nós não temos capacidade. Mas pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Deus quer que a igreja faça o que Jesus fez, que nós acabamos de ler em Colossenses. Que a igreja triunfe, que a igreja exponha os principados e potestades à vergonha. Porque quando a igreja passar pela cruz, quando a igreja aceitar a cruz e o caminho de Jesus, Satanás vai ser despojado de fato. Jesus ganhou a vitória, legal, mas agora isso precisa acontecer na nossa vida, na prática. Porque a vitória de Jesus, que ele ganhou lá, e expôs os principados, despojou o poder deles, essa vitória dele precisa ser validada por nós, precisa ser executada. E aí ele está dizendo, essa sabedoria precisa ser conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. E aí eu quero que vocês vejam no último livro da Bíblia, porque nós temos, não todos os detalhes que nós gostaríamos, mas nós temos a certeza de que Jesus vai conseguir o que ele veio fazer.
Jesus veio para triunfar, sozinho ele triunfou, mas ele veio para que essa vitória fosse evidenciada e demonstrada pela igreja. E no livro do Apocalipse nós temos a profecia, porque não aconteceu ainda, nós temos a profecia que isso vai acontecer. E tem várias coisas nesse livro que a gente poderia falar, mas eu só queria pegar um texto no capítulo 18, Apocalipse 18. Tem 2 capítulos inteiros aqui, 17 e 18, que falam sobre a derrota de Satanás, mas não só de Satanás. Tem um capítulo aqui, capítulo 13, que fala mais especificamente do dragão e da besta, né, do sistema satânico. Agora, esses capítulos falam do sistema de Satanás. Satanás não só tem principados e potestades, mas ele tem, como Jesus tem a igreja, que é o corpo dele, para representá-lo, para ganhar a vitória dele na terra. Satanás também tem um sistema que chama meretriz, que chama Babilônia. E tem 2 capítulos inteiros aqui em Apocalipse falando sobre a derrota desse sistema satânico. E esse sistema, tem gente que fala que é uma determinada igreja, tem gente que fala isso, que fala aquilo, tem várias ideias. Não é só o sistema religioso, envolve aqui claramente, se você vai lendo esses capítulos, você vai ver que tem muito a ver com o sistema econômico, o sistema comercial, fala muito sobre isso. E fala que numa hora, de repente, todo esse sistema vai cair. E fala de 2 reações, e é aqui que eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Só nesse, não vou entrar nessa questão, nem entendo essas coisas assim, não posso dizer nada sobre quando, como isso vai acontecer. Só sabemos que isso aqui é uma profecia, que vai acontecer, mas eu queria que vocês pensassem em 2 reações. Quando fala da queda, em 18, capítulo 16, fala: ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Eu não sei se vocês conseguem comparar, por exemplo, a gente lê na história e há poucos anos, né, às vezes a gente passa por essas coisas e nem presta atenção, né? A gente vive no meio de grandes crises, mas às vezes você não investiu o seu dinheiro na Petrobras, você não faz parte daquilo, então acontece umas coisas aí, se não mexer com seu emprego, com o preço no supermercado, às vezes você nem importa com isso, né? Mas teve aquela famosa queda da Bolsa de Valores em 1929, mas agora em 2008 também teve crises econômicas, né? E quando às vezes fala assim, porque tantos empresários perderam tudo de uma hora para outra, né? As pessoas às vezes têm uma de 2 reações, ou aqueles que também são empresários falam assim, meu Deus do céu, coitado de fulano, coitado desse pessoal que perdeu tudo num dia. Né? Tem esse homem muito rico, né? que ficou um pouco menos rico, né? Agora há pouco tempo, né? Mas ele não ficou pobre, não. Ele tem muito mais do que... pode juntar um monte de gente que não tem a riqueza que ele tem. Mas às vezes você tem uma sensação, que pena, que homem que perdeu tudo. Ou você tem assim, até uma reação errada, né? Ele ganhou o dinheiro dele de forma errada, bem feito. Não é nenhuma dessas 2 reações que a gente tem que ter. Nenhuma das 2. Mas algumas pessoas, as pessoas que têm, como Jesus falou, que têm o tesouro em outro lugar, no lugar errado, essas pessoas vão chorar. Aí fala o versículo 17, todo piloto, todo que navega de navios, marinheiros, quantos negociam no mar, se puseram de longe, contemplando a fumaça do seu incêndio, clamavam,
Que cidade é semelhante a esta grande cidade? Lançavam pó sobre as suas cabeças, clamavam, chorando e lamentando. Então, essa é uma das reações. Tem gente que vai lamentar. Por que esses pilotos e marinheiros, por que eles estão lamentando? Porque quando caiu o sistema, eles não vão ter mais ganho, eles perderam tudo também. Então, o desafio é o seguinte: que reação nós vamos ter? Agora olha a outra. Versículo 19, eu vou continuar lendo aqui. Ai da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à custa de sua opulência, numa só hora foi assolada. Agora aqui diz o seguinte, versículo 20: exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, Deus contra ela vindicou a vossa causa. Então, aqui nós vemos exatamente o que aconteceu aqui. Essa vitória, se você não tem o coração no sistema de Satanás, quando cair, pode ser que você perca, pode ser que nós vivemos no mundo, o fato de você ter algum dinheiro no banco ou numa aplicação não significa que você faz parte. O que significa é, se você perder, não tem problema, o meu tesouro está investido em outro reino. Não tem problema, eu não tenho exultação sobre as pessoas, lembram? Eu não tenho alegria sobre a derrota de pessoas. Pelo contrário, essa pode ser a hora em que a igreja vai poder anunciar o reino de Deus com muito mais poder. Não sei se vai ter tempo aqui, fala muito no final, não sei exatamente como é que as coisas vão acontecer, mas se tiver alguma chance, a igreja vai brilhar aqui dizendo, não tem importância. Porque você não perdeu nada. Não, eu também perdi. Perdi tudo que eu tinha. Mas não tem problema, porque o meu tesouro não está ali. Meu tesouro não está ali. Então, aqui tem a resposta, a reação de quem está crendo no sistema de Deus, quem está crendo no outro sistema. Quando o sistema babilônico cair, que pode ser econômico, pode ser todo o sistema humano, que envolve muitas coisas, muitos aspectos da vida, religioso, comercial, educacional, artístico, todas as coisas que fazem parte do sistema, vai cair tudo, vai ruir tudo. Tudo que sustentava vai ruir. Como essa grande cidade, como que essa cidade caiu? Como é que isso aconteceu? Exulta, porque significa que vem o reino de Deus, não vai perder nada, não vai perder. Você pensa, não, perdeu toda a biblioteca, perdeu todo o conhecimento. Não, não perdeu nada. Deus tem tudo gravado. Deus tem tudo preservado. Tudo que vale a pena, Ele preservou. E Ele vai estabelecer um novo reinado, um novo sistema que vai durar por toda a eternidade. Então, capítulo 19, ele vai falando, depois dessas coisas, versículo 1, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Gente, não tente fazer um paralelo da prostituta com uma parte, com um sistema, ou com uma igreja, ou com uma coisa individual. Isso é muito mais amplo. É um sistema que permeia tudo. A gente pode achar assim, não, eu não faço parte daquilo, mas você faz parte do sistema do mesmo jeito. Então,
muito cuidado em como aplicar isso, mas o nosso coração tem que dizer, eu não estou colocando minha esperança nisso, eu não estou colocando a minha esperança em alguma coisa que vai cair. A gente participa, a gente vive no mundo, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que produzir, tem que fazer as coisas, mas o nosso coração não acredita naquilo que vai cair. Deu para entender? Não acredita, e quando cair, quando ruir, nós vamos dizer, aleluia, porque vem o reino de Deus. Deus não vai julgar uma coisa boa, Deus vai destruir o que é de ruim. Deus vai tirar tudo aquilo que está impedindo o reino dele de vir. A minha oração tem que ser, Deus, tira o meu coração, tira o meu afeto de todas as coisas que vão perecer, que todas as coisas que são passageiras. Eu tenho que fazer parte, eu tenho que representar o teu reino no meio do sistema, mas o meu coração não faz parte. E isso, na verdade, irmãos, eu estou tateando, eu não sei muita coisa sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente buscar, Deus, como que a gente faz? Como nós podemos viver sem fazer parte disso e para que quando isso acontecer, o meu coração não lamente a queda de algo que, no fundo, é totalmente contra Deus, né? E que nossa alegria possa ser a alegria de saber Deus levou a igreja a passar pela mesma cruz que Jesus passou e, de alguma maneira que a gente nem entende, mas todos esses processos que vão acontecer no Apocalipse dependem do que Deus vai fazer na igreja. Assim como Jesus triunfou sobre Satanás e expôs a vergonha, como Paulo fala em Efésios 3 que nós lemos, agora, pela igreja, essas coisas precisam ser manifestas. A grande sabedoria de Deus. O que é a multiforme grande sabedoria de Deus? É algo que é tão contrário, tão simples, e tão contrário ao pensamento de Satanás, e tão contrário à nossa mente, que pode ficar falando quanto quiser, se não for pela revelação de Deus, se não for por um coração que quer Deus inteiramente, você não vai conseguir entender e você não vai conseguir fazer parte. Então, esse é o desafio. Esse é o desafio, nós entendermos como que Deus vai ganhar essa vitória, como que a igreja vai fazer parte e como nós podemos ter a alegria de vencer sobre o inimigo. Tem mais uma passagem, mas eu não vou ler hoje, que eu já extrapolei o tempo. Então, na semana que vem, a gente retoma, tem mais um complemento desse assunto da alegria e da vitória de Deus, que Ele quer nos mostrar, o segredo da alegria que vem de Deus. Senhor, nós queremos conhecer a Tua alegria, nós queremos conhecer o Teu sistema, o Teu reino, nós queremos que o nosso coração seja desde agora separado, que nós possamos sair de tudo que nos prende a esse sistema que Satanás tem. De alguma maneira, quando nós nos rendemos aos princípios de Satanás, nós podemos estar adorando a Ele para conseguir uma parte do reino dele aqui na terra. E foi isso que o Senhor não fez como homem. O Senhor não fez nenhum tipo de aliança, nenhum tipo de concessão ao sistema do inimigo. No final, em João 14, o Senhor disse, vem aí o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. E nós queremos poder dizer isso, Senhor, que não tem nada desse sistema falso, desse sistema prostituto que é contrário a Ti, que impede o Teu reino de vir sobre a terra. Ó Deus, nós queremos experimentar